Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre o aborto que eu tive, o aborto espontâneo, com 6 semanas, e como foi. Ele começou como um pequeno sangramento da cor marrom escura, num dia à toa, sem dor, sem nada, nada. Simplesmente um sangramento marrom, né? Um corrimento marrom. E eu já tinha tido a minha filha. Eu sei que em alguns casos, no começo da gestação, se você teve relação, você pode ter esse tipo de sangramento e tal, mas não tinha sido o caso. Eu não tinha tido relação nos últimos dias, então eu sabia que não era. E eu decidi na maternidade pra ver, né? Mas em primeiro momento, o colo do útero fechado, o sangramento era pouco, a cor não era viva, então não tinha com o que se preocupar aparentemente. Voltei pra casa e caso aumentasse o sangramento, eu deveria voltar. O sangramento aumentou. Eu fui para outra maternidade aqui da cidade, onde eu moro, tem 2 maternidades. As 2 são muito boas, mas uma tem mais recursos que a outra. Então eu decidi ir nessa que tinha mais recursos, né? No intuito de fazer algum exame mais específico, mais aprofundado para saber melhor o que estava acontecendo. Porém, eu peguei uma pessoa totalmente sem empatia nenhuma, uma pessoa que olhou pra minha cara e falou assim: ah, provavelmente você tá abortando, não tem o que fazer. Volte, faça um exame de sangue hoje e volte daqui 2 dias pra refazer, pra gente ver se o HCG estiver caindo, você tá abortando. E como tá muito no início, a gente não tem o que fazer. Simples assim, né? Era um filho, era algo que eu queria, algo que eu desejava. E a pessoa, sabe, eu acredito que depois eu fiz esse exame até, depois de alguns dias nessa luta de tá perdendo, não tá perdendo, o que eu faço? Eu acabei fazendo esse exame. Foi essencial, mas assim, a maneira como foi falado, sabe? O fato dela não pedir nenhum ultrassom pra ver, pra tentar ver alguma coisa, me deixou bem mal. Eu fui pra maternidade que eu tinha ido primeiro. Lá é uma maternidade, como eu falei, mais simples, mas eles são mais acolhedores, ao meu ver. Fui pra lá, o médico me passou um remédio pra segurar, me deu um remédio, falou pra eu fazer repouso, que ia dar certo, que era pra eu ficar calma, que é normal, que acontece em algumas vezes, mas que ia dar tudo certo. Eu contei que eu amamentava, a minha filha tem 2 anos e poucos, mas eu ainda amamento ela. Eu até quero fazer um vídeo depois a respeito disso, mas eu amamento ela e eu pesquisei muito antes de engravidar sobre se eu deveria amamentar, se eu deveria parar. E é muito diverso as opiniões sobre isso e eu decidi que se caso não tivesse nenhum problema, eu iria amamentar. Como eu ainda não tinha passado com nenhum médico, né? Eu não tinha feito ainda o pré-natal. Eu tava amamentando. E aí, nesse dia, eu decidi que eu não ia mais amamentar. Eu tava da noite inteira. Mas em vez do sangramento diminuir, né? Que a intenção, ele aumentou. No outro dia, ele tava mais intenso. E eu tava com dor. Aí, eu fui pra maternidade, que foi a que a moça tinha me pedido, a médica tinha me pedido o exame de sangue. Fui pra lá porque era mais perto de casa, né? E graças a Deus eu peguei uma médica assim maravilhosa. E ela fez um ultrassom em mim já no consultório, onde ela não viu o saco gestacional. Após isso, ela pediu um ultrassom com um especialista do hospital. Só tinha um especialista que fazia ultrassom no hospital inteiro, para todas as áreas. E eu fiquei a tarde toda esperando. Mas eu já sentia que eu não tinha mais bebê, sabe? É uma coisa assim que foi bem difícil, mas eu sentia. Foi algo que, quando eu desci pra fazer ultrassom, eu já não tinha esperança. O meu esposo ainda tinha, e foi algo assim muito difícil pra mim, sabe? Lidar com a esperança que ele tinha quando eu sentia que já não tinha mais o que fazer. Realmente não tinha mais nem saco gestacional no ultrassom, não deu pra ver. Depois disso, eu voltei, né? Passei com a médica. Ela falou que acreditava que pelo tanto de sangramento que eu tava tendo, por tudo que eu relatei e pelos ultrassons, foi olhado se não tava nas trompas, tudo, e não tava, não tinha nada.
ela acreditava que era um aborto espontâneo mesmo, um aborto natural, assim, do próprio corpo. E aí, sim, ela me pediu o exame de HCG. Eu fiz nesse dia, deu 3.000 e pouco. E aí eu refiz, depois de 2 dias já tinha caído pra 1.000. Então, assim, ele tinha caído bastante. Ele tinha, né, pra 1.000 ou pra 2.000. Mas ele tinha, assim, tinha caído bastante, sendo que a cada 2 dias o normal no início da gestação é ele dobrar. Então, assim, se ele caísse um pouco já tinha alguma coisa errada. E ele caiu bastante. Daí foi confirmado o aborto. O meu sangramento, ele durou em média 30 dias. Algumas pessoas falam uma semana, algumas pessoas falam um mês, algumas pessoas falam 15 dias. O meu durou 30 dias, mas era algo que nos primeiros dias foi mais intenso, mas também não era algo gigantesco, algo muito forte. Mas depois ele parava, voltava, sujava só o papel, mas até um dia antes de completar um mês ainda tava tendo sangramento, ainda um pouco. Pouquíssimo, mas tava. Eu não tive muita dor. Teve alguns coágulos, algumas coisas assim que saíram. Mas o saco gestacional até então não tinha saído. Passado, acho que 1 mês e meio do que aconteceu, veio a minha primeira menstruação mesmo, né? Porque eu tive o corrimento marrom até 30 dias, mas a menstruação mesmo, bastante sangue, foi uma semana e pouca, no máximo 10 dias. Então já tava na hora de vir a menstruação mesmo. E um dia antes de vir a minha menstruação, eu fui ao banheiro e saiu algo que até o momento eu ainda não posso confirmar, mas eu acredito que tenha sido saco gestacional. E aí caiu a minha ficha, sabe? Foi aí que me deu a dor de perda. Foi aí que caiu a minha ficha de que era um ser humano que tava ali e que eu não ia ter mais, que era um filho que eu nunca ia saber se era menino ou menina, que era algo que eu nunca ia saber a cor do olhinho, a cor do cabelo, que é algo que eu simplesmente nunca vou descobrir, né? E eu tive uma menstruação bem intensa nos 3 primeiros dias da minha primeira menstruação. Eu comecei a tomar um anticoncepcional, né? Logo que veio a minha menstruação, e aí diminuiu. Durou, acho que em torno de 4 ou 5 dias a minha primeira menstruação. E depois ela parou por si só. Agora eu tô no meu segundo ciclo. Pra vir a segunda menstruação, eu ainda não sei como vai ser. Mas é algo assim que a gente não tem como saber como vai ser. É diferente com algumas pessoas, mas saber como foi com alguém, ver alguém falando, ver que não é só com a gente, eu acho que conforta. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo sobre. É um assunto delicado, é um assunto que eu não queria estar falando sobre, que eu acredito que ninguém quer passar por isso. Mas é um assunto que faz falta falar sobre, é um assunto que eu senti muita falta de saber, mas o seu sangramento durou quanto? Mas eu não vi saco gestacional ainda, vai sair, não vai sair, sabe? Então eu acho que é algo que é importante falar. O que eu digo pra você no momento vai passar. Não vai passar o sentimento, não vai passar a tristeza tão rápido, porque a minha ainda não passou. Mas vai passar. Infelizmente, é o corpo humano. Agora eu consigo entender que não tem como a gente saber quantos dias vai durar seu sangramento, se o seu sangramento vai ser mais ou menos, porque é um corpo, é uma coisa que não é receita de bolo, sabe? Então, assim, é muito variável. Se durar 15 dias é normal, mas se durar 30 dias entre parar e voltar, entre ser pouco ou muito, também é normal. Então, vai dar tudo certo. E é algo que você vai levar pro resto da vida. Mas é algo que é inevitável em alguns momentos. E que eu acredito numa força maior. Eu acredito que tudo tem um motivo, sabe?
É difícil de entender, mas passa, vai passar. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar, o porquê desse vídeo. Na verdade, eu quis explicar pra vocês como foi comigo e dizer que eu tô aqui. Se você precisar tirar alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu quero estar fazendo mais vídeo, trocar uma experiência. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui, por favor. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aí toda vez que chegar um vídeo novo você vai ser notificado, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo com muito carinho. Beijos, beijos e tchau.